Você tem um pet em casa, mas você já parou pra pensar na pessoa que cuida do seu pet? A gente não para pra pensar naquele profissional tão importante que a gente recorre naqueles momentinhos que o coração aperta, né, Flávia? Sim, eu acho que deve ser um desafio muito grande para quem cuida dos pets queridos das pessoas, né? E eles também são médicos, né, Flávia? São médicos e são extremamente devotados. E aí escolhem essa profissão porque acham que é fofo cuidar de animais. Mas será que é tudo fofo assim na realidade? E por isso que a gente trouxe uma profissional médica veterinária incrível, né, Flávia? Estamos aqui com a doutora Samantha Fonseca, médica veterinária, que veio conversar com a gente sobre a saúde mental do veterinário. Boa tarde! Bom dia, boa noite! Tudo bem, Samantha? Tudo, gente, com vocês. Tudo ótimo, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Fala um pouquinho, por que você escolheu a veterinária? Foi assim, é tão fofo cuidar de animal? Você levou um susto quando você entendeu qual que era a grande responsabilidade? Como foi? Então, basicamente, eu vim de uma família que a gente tinha muitos animais, assim, sabe? A gente sempre resgatava da rua. Teve um momento que a gente chegou a ter 20 gatos em casa. 20? De resgatar, e a gente cuidava e doava, sabe? Então, meio que eu entrei nesse caminho. Quando me perguntavam o que eu queria fazer, veterinária era a única coisa que me vinha à cabeça mesmo, sabe? E o momento que eu decidi realmente foi quando o meu próprio animal, meu cão, eu tinha um husky siberiano, ele ficou com câncer. No reto. E assim, foi muito ruim, a gente tinha que cuidar, fazer todo o curativo. E era o meu animal preferido, né? Quando eu nasci, minha mãe pegou o Sky. Quando minha irmã nasceu, ela havia pegado o outro cachorro. Então, a gente cresceu junto com esses cachorros. Sim. E eu cuidei dele, eu dava remédio, eu fazia curativo, tudo. Eu falei, quer saber, se eu consigo cuidar do meu, eu consigo cuidar dos outros também, sabe? Então, foi mais ou menos por aí que eu entrei na profissão. Então, você não entrou iludida, porque assim, quando a gente passa... Você é iludida, Flávia? Não, iludida no sentido... Iludida que eu tô falando assim, nesse sentido de... é tudo de bom cuidar de animal, é tudo fofinho. Na verdade, quando ela cuidou do próprio, né? Sim. Cachorro, da família, né? Ali que adoeceu e você ficou ao lado, sofreu. Sim. Então, quando você foi fazer, você já entendia bem... como lidar com essas emoções, Desafio, né? Esse desafio. Porque esse é um grande desafio para o veterinário, não é? Sim, exatamente. Assim, eu, desde pequenininha, queria ser veterinária. Porém, eu sempre ficava, eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo, não vou conseguir. Como que eu vou lidar com ver um animal mal, né? Então, a minha opção era ou veterinária ou psicologia. E aí, quando aconteceu isso do meu animal ficar doente, aí eu percebi, não, realmente é algo que eu consigo fazer. Eu vou conseguir. Mas assim, realmente entrei na faculdade preocupada, especialmente com a matéria de patologia, né? Que é você descobrir por que o animal morreu. Então, você precisa pesquisar tudo. E aí, você tem que ver lá o animal morto já. Então, é algo que pegava muito pra mim, assim. Era algo que me deixava ansiosa. E a própria faculdade, né? De veterinária é extremamente difícil também, né? Porque assim, eu imagino, quando a gente trabalha com ciências humanas, né? A gente trabalha anatomia humana. Isso. Agora, quando você fala de animal, assim, são vários. São vários animais. Imagina pra decorar tudo, gente, essa anatomia. Exatamente. Assim que eu entrei na faculdade, uma das primeiras aulas, o professor falou, gente... Isso é muito difícil. É muito mais difícil se comparado com a medicina humana, não que seja, né? Mas por quê? A gente realmente precisa aprender sobre todos os animais. E você passa a faculdade, você estuda silvestres, você estuda felino, você estuda cães, você depois, mais pro final, vai estudar animais de fazenda, né? Por exemplo, vacas, cavalos. Então, você precisa realmente aprender a anatomia de todos eles. Mas não dá pra estudar tudo também, né? Agora eu vou estudar a baleia azul. Não dá. Muita coisa é passada por cima, assim, né? Depois você tem que ir se especializando e entrar em grupos de estudo e tudo isso. E Samantha, você sai emocionalmente preparada para lidar com isso? Com o sofrimento da faculdade, assim, com o sofrimento dos animais? Eu diria que não. Inclusive, assim, pelo menos na minha universidade, né? Eu fiz a Universidade Federal de Uberlândia. Não tinha nenhuma matéria no currículo, assim mesmo, pra a gente aprender a lidar
né? Pra gente ter a psicologia da situação. A gente tinha aula de direito, mas a gente não teve nada relacionado à saúde E é mental. interessante, né? Interessante, né? Exato. Porque Assim como a tem carga aula- emocional é intensa, né? E a gente vê que isso é uma defasagem em qualquer curso, né? Principalmente curso de humanas, né? A gente aprende várias coisas, mas não aprende a lidar nem administrativamente, né? Porque a gente sai da faculdade sem saber como agir, né, no mercado, né? E sim. também emocionalmente. A gente não tem Sim. uma matéria de psicologia Sim. para isso. Mas nem na medicina mesmo. Não, assim. nenhuma, né? Tem, Matéria de saúde humana, que assim, humana, prepara animal. Sim. psicologicamente, né? Exato. Ou estrutura emocionalmente aí a pessoa para ela lidar depois com o sofrimento. Daí né? a gente lota o consultório da Flávia. Exatamente. Você tem que aprender no trabalho, assim. Literalmente, você vai aprender a lidar com o tutor, que é algo que também é extremamente difícil. Imagina. Até porque muita gente entra na veterinária pensando que eu vou lidar apenas com animais, certo? Só que o animal não fala, né? Então, a gente precisa falar com o tutor. E o tutor, muitas vezes, tem visões diferentes das nossas. Gosta de um animal, não gosta do outro. Então, tem muitas histórias, assim, que você realmente precisa aprender a lidar com humanos. E é engraçado porque, assim, eu acredito que o diagnóstico de um animal, principalmente quando você vai falar com o tutor, existe muita subjetividade dele ali, né? Não, porque ele tá com um olhar de muito sofrimento, né? Acho que deve ter essa interpretação também, né? Bastante. E o animal, mas é válido também, porque quando a minha cachorrinha fica mal, gente, corta o coração, porque ele não fala, realmente o olhar fica mais caidinho. Então é difícil, né, saber lidar com essa interpretação. Exato. E a gente depende do que o tutor fala, né? Então, comeu quantas vezes por dia? Às vezes, não sei, né? Ou tipo, comeu uma vez. Mas ele, né, evacuou alguma coisa assim? Não sei. E aí você não consegue fazer perguntas importantes, você não consegue chegar ao fim daquilo, porque realmente o animal não fala. Você tá dependendo do que o tutor tá te falando. E como que as pessoas, os veterinários, os médicos veterinários lidam com isso? Assim, leva na clínica, aí quando vai cobrar a consulta, mas cobra a consulta? Assim, vocês, o trabalho de vocês é valorizado como uma medicina mesmo? A medicina humana. Então, eu diria, assim, que é extremamente desvalorizado. Não é só pouco desvalorizado. É extremamente desvalorizado, né? Então, a gente, desde que entra na faculdade, aprende a falar, eu faço medicina veterinária. E não só veterinária. Sim. Porque é isso, as pessoas precisam entender que é medicina. Você está literalmente fazendo a mesma coisa do que um médico faz, né? Só que, assim, muitas pessoas acham que você é veterinário porque você gosta de animais. Então, é meio que a sua obrigação cuidar daquele animal. É sua obrigação você fazer aquilo. E acham que não precisam te pagar, né? E, não sei, às vezes não acredita que vale o valor e tal, né? Então, é muito difícil. No final, eu já ouvi muitas vezes, mas eu não tenho dinheiro, você não pode fazer de graça? Eu não tenho dinheiro, mas você não gosta do animal, não quer ver ele bem? E você quer. E essa que é uma das piores coisas, eu diria, da veterinária. Você quer. Assim como o médico também. Vocês né? Você não acabam quer ver. fazendo muito trabalho social, provavelmente, né? Não, sim... Por uma questão de pressão ali, né? Sim. E existe uma questão da desvalorização até mesmo com, por exemplo, amigos, família. Por quê? Vão no seu WhatsApp. Meu cachorro vomitou. O que ele tem? E aí você, tipo... Acaba fazendo uma consulta à distância, gratuita. E não é correto, né? Você precisa ver o animal, você precisa estar lá mexendo com ele, né? Então, não é correto a gente dar esse diagnóstico por WhatsApp, não é correto a gente mandar um medicamento, assim, sem ver o animal antes, mas as pessoas esperam demais que isso seja feito. Sim, eu imagino assim, eu tenho alguns amigos conhecidos, um que até tem clínica, e ele fala que uma das grandes dificuldades, às vezes, as pessoas encontram um animalzinho atropelado e daí leva na clínica e deixa. Sim. Assim, encontrou, e leva e deixa na clínica e assim... fica uma situação muito chata, né? Vou deixar o animalzinho morrendo aqui. Acontece muito, né? Realmente as pessoas não entendem que é até uma falta de pouco do serviço público também, né? Já que tem muitos animais de rua... Querendo ou não, isso é uma questão de utilidade, de saúde pública, né? Sim.
Existem até alguns hospitais públicos veterinários, mas são em algumas cidades. Poucos, assim, né? São poucos, Sim. não existem muitos ainda, né? Mas é realmente algo que seria interessante fazer, porque muitas vezes a gente ligam para as zoonoses, mas as zoonoses também tá cheia de trabalho, né? Tá cheio de animal, e depois o que eles fazem com aqueles animais? A gente tem muita dificuldade na doação, né, desses animais depois. E a zoonose não trabalha só com pets ou animais assim, né? Trabalha com vários tipos de animais, né? Vários. Morcego, não sei o quê, né? Vários. E a demanda, como é? Como que tá o mercado de trabalho? Porque, assim, eu acompanho algumas pacientes que são recém-formadas e eu percebo que é um trabalho muito árduo, né? Uma sobrecarga grande, às vezes plantões, né? Que tem que... Assim, acaba sendo um trabalho de muito excesso mesmo, né? Sim. Tanto de responsabilidade, de pressão, quanto de uma carga horária muito grande. Sim. Como que tá o mercado? Então, essa é uma parte que vai mexer muito com o psicológico do veterinário. Por quê? Diferentemente de algumas outras profissões, depois que você se forma, você não consegue atuar assim na hora, né? Porque uma clínica não vai te contratar se você não tem experiência. Então, você precisa começar o quê? Fazendo plantões. Esses plantões são à noite, então você tá trocando a noite pelo dia, não era aquilo que você estava querendo fazer. Você acaba não atendendo muitos pacientes, são os animais que estão internados. Então, gera uma certa frustração, né? Porque você não consegue entrar direto no que você gostaria. Você precisa já se especializar, precisa fazer um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, para começarem a dar um valor, para começar, né? Você precisa ter todo um currículo já um pouco mais rico para você começar a atuar, né? Porque realmente é algo de muita responsabilidade. Pode falar. Não, aí eu só basicamente falando que, assim, você tem que iniciar fazendo vários plantões, né? Então, você fica ganhando mesmo, pouco né? também. Uhum. O plantão, ele não vai te dar muito dinheiro. Então, mas é algo que você precisa fazer. Ou você, depois da faculdade, faz uma residência, que também você... vai estar lá trabalhando arduamente ou numa faculdade. Então, é algo que você precisa construir de pouquinho em pouquinho. Você não consegue direto já no mercado de trabalho, talvez como você gostaria. Sim. E tem muitas especialidades hoje, né? Dentro da veterinária. Muitos. Nefro, cardio, hemato, né? Que a gente estava falando. Até de transplantes, né? Sim. Exato. É o que eu falei na e faculdade. áreas também, né? Igual você estava falando, né? Sim. Felino, Silvestres, né? Tem vários, assim. caninos. Você precisa acabar se especializando em algo. Se você não quiser ser um clínico geral, é importante se especializar no que você gosta mais, no que você se identifica, porque na faculdade passa-se muito rápido. Sim. Muito. Porque, como eu falei, são muitos animais, são muitos assuntos, é muita coisa pra você E eu imagino o procurando. começo, assim, também, porque... Não que para medicina seja mais fácil, não é isso. Mas, às vezes, para você abrir um consultório para seres humanos, é um pouco mais simples, no sentido assim, se você é um... Posso estar falando bobeira, mas pode me corrigir, né, Flávia? Depende da especialidade, né? Depende da tem especialidade. Tem que investir muito no consultório. Mas eu né? digo no geral, assim, às vezes se você for um clínico geral mesmo... É uma maca, né? É uma maca, né? Algo assim. Agora, quando é a veterinária, é muito difícil você abrir um consultório simplesmente só um consultório, porque ninguém leva assim o cachorro. Eu vou lá fazer um check-up, um exame. Vou levar para ver como que tá. Geralmente se leva ao veterinário quando se há uma necessidade, muitas vezes precisa de intervenção, né? Sim, exatamente. Principalmente se é uma clínica mesmo, assim, 24 horas, que se a pessoa vai ver no meio da noite, é porque é uma urgência, é uma emergência. Às vezes você precisa entrar diretamente numa cirurgia, então tudo precisa esterilizado, né? Então você precisa de muitas coisas para isso. Tem que ter vários medicamentos, né? Vários medicamentos, tudo tem que estar lá prontinho, arrumadinho, né? E você precisa de uma estrutura bem grande realmente. Aí depende, né? Você pode ter, por exemplo, uma clínica de diagnóstico por imagem, que você faz só a parte de radiografia, ultrassonografia. Então, isso é possível. Aí você não precisa de todas essas outras coisas. Mas, se você realmente for uma clínica que é 24 horas, que atende urgência e emergência, você vai precisar de uma estrutura muito boa. Muito boa. Tá. Você já falou muitas razões aí de estresse, né, da profissão veterinário, mas a gente sabe que é uma das profissões que mais adoecem mentalmente e que tem um alto índice, né, de autoextermínio. Sim. Você me mandou até um artigo, né, falando sobre isso.
pode falar tanto do que você acha, quais são os motivos fundamentais, os principais, em relação ao adoecimento mental. Depois comentar um pouquinho sobre a questão do autoextermínio. Ok. Existem, né, como você já falou, vários motivos. Um dos principais é a questão da eutanásia, realmente, né? Porque isso é permitido na veterinária. Hoje em dia está sendo um pouco mais estudado para humanos, mas na veterinária a gente pode fazer. E por mais que seja por compaixão que é feito, né, pelo animal, ainda assim demanda psicologicamente do veterinário. Ele também fica abalado, muito abalado, porque a gente não quer fazer isso. A gente faz quando vê que não tem outra opção. E assim, você fez uma eutanásia e já tem que ir direto para uma outra consulta. E aí, como que você fica? Né? E ver todo o sofrimento da família em volta, né? Exato. Dos tutores ali sofrendo. Exato. Porque você conhece toda a história por trás do animal. Mesmo que muito rápido, algumas vezes. Você conhece a história dele, sabe a importância dele, né? Então, é muito complicado. Eu admito que todas as vezes que eu tive que presenciar, eu tive que fazer, eu chorava. Mas assim, mas eu guardava. Porque o tutor não pode ver aquilo também. Essa que é a questão. Você precisa ser forte pra ele. Sim. Você precisa estar lá pra ele, então, e assim, aí depois coloca um sorriso e vai atender o próximo paciente. A questão da eutanásia de animais, assim, acho que até para tomar decisão deve ser, assim, uma responsabilidade gigantesca, né, assim. Sim. Tem critérios até para o veterinário tomar essa decisão, assim, por exemplo, a família não tem condições, é uma doença grave, a família não tem condições de dar continuidade ao tratamento. Isso também entra ou não? É só quando não... Então, aqui no Brasil, não tanto, né? A gente ainda tenta passar um pouco desse nível, né? Fora do Brasil, existe isso sim. Fora do Brasil, o tutor fala, eu não posso pagar o tratamento, então vamos ter que eutanasiar o animal. Então, isso existe sim fora. Agora, no Brasil, é mais assim, se o animal já realmente não consegue se alimentar, se ele não consegue fazer suas necessidades, né? Que você vê que realmente o animal não vai conseguir superar aquilo, não vai conseguir monitorar. Um tumor sem... Um tumor que não vai ter cura e que está consumindo ele, que está sofrendo mais do que... Né, que não vai ter retorno nessas condições. Mas após ter tentado alguma coisa. Sim, ter descartado todas as possibilidades. Exatamente. Vou contar uma história para você, mas você não chora, tá? Tentar. Não, mas assim, eu me formei, acho que o ano passado eu falava 23 anos, né? Então acho que é 24 esse ano já. Será, Flávia? Talvez seja. Mas você sabia como que a gente aprendia a fazer cirurgia? Sim, na faculdade, assim, no terceiro ano, tinha uma matéria que chamava... como que era? Práticas cirúrgicas, alguma coisa assim. E antigamente a gente fazia no cachorro e aí depois sacrificava ele. Meu Deus. Você sabia disso? Sim, até na veterinária fazia-se muito, pra ver a questão da anatomia. A gente fazia amputação no cachorro, a gente... Gente, mas eram cachorros assim... Eram cachorros da rua, né? Mas assim, eles sabiam que estava indo para morrer, assim. Na hora de anestesiar, eles começavam a chorar agora, sem parar. Sim. Era muito pesado. Hoje não é permitido mais isso. Hoje não é permitido mais. Não mais. Mas assim, mudou muito, né? Antes, o cachorro, não é? A gente criava ele. Imagina que o cachorro ficava dentro de casa. Era uma outra conexão, uma outra relação com o cachorro, né? Sim. O que foi acontecendo para essa aproximação tão grande, para o cachorro virar mesmo alguém da família? Alguém da família, né? Então, a domesticação. Isso aí. Do cachorro começou há muitos anos atrás. O gato, né, o felino, já é mais recente. Tanto que a gente considera ele semi-domesticado. Sério? Felino. Ele é semi-domesticado. Por isso que ele acha que ele é um deus em casa? Então, talvez. Então, a gente já passou por muitos anos disso. O cachorro meio que começou porque caçava e tal, então foi meio que para ajudar os humanos. Sim. A gente foi entendendo que esses animais sentem. Né, que eles pensam, que eles sentem, né? Tanto quanto os outros animais, né? Por exemplo, agora, recentemente, acho que foi o Reino Unido. Eles baniram de você, por exemplo, cozinhar lagosta viva. Por quê? Sabe-se que esse animal sente, ele sente tudo. Uau!
Ele sente tudo. Tanto a lagosta quanto alguns moluscos foi totalmente banido de você cozinhar esse animal vivo, né? Porque faziam antigamente para continuar, né, o frescor do animal. Mas sabe-se que sente. E a gente foi descobrindo mais e mais isso e foi se apegando, né? Principalmente ao cachorro. O cachorro, ele, eu digo assim, acho que é um dos amores mais incondicionais que a gente vê, é de um cachorro com o seu tutor. Isso é. Ele não pede nada pra você, só pede amor. E perdoa, né, gente? Quer aprender a perdoar com o cachorro, né? Porque você briga com ele e ele tá ali... Vem mais pra perto de você ainda. Vem mais pra perto ainda, aquele zoinho. Exato. Igual o Shih Tzu, né? Por exemplo, o Shih Tzu, ele era um cachorro de companhia da China. Da China, né? E achei interessante que eu não sabia. Quando o Império da China caiu, acho que eles conseguiram resgatar apenas acho que 4 Shih Tzu, eu tava vendo no documentário. E daí... Dizem que todos os Shih Tzus que existem no mundo vieram desses quatro dessa linhagem. E não é muito longe isso, não. O Shih Tzu, o trabalho dele era proteger o rei, né? Então ele ficava indo atrás e tal. E a gente vê isso com os nossos Shih Tzus hoje em dia. É surpreendente, eles são você não pode pegar ele, né? Que ele não gosta. Mas ele que tem que vir, ele que tem que... Ah, sim, eu tenho 2, né? E os 2 me seguem pra tudo quanto é lugar. Você não pode ficar sozinho em momento algum. E esse era literalmente o trabalho deles. E é por isso que eles gostam de ficar no sofá, essas coisas, porque eles estão acostumados. Ah, eu acho que é mais que eles são forgados. São, o bichinho. E você, como veterinária, hoje na sua vida pessoal, você tem animais, você tem baleias, você tem hipopótamos ou coisa assim. Girafas, conte. Eu já tive muita coisa. Meu sonho era ter um macaquinho. Então, eu quando entrei na veterinária, eu queria animais silvestres, né? E na faculdade de Uberlândia existia o hospital veterinário para silvestres e para pets de companhia, né? E tinha muito macaco lá que vinha de casa de pessoas, porque não é permitido, né, por lei. Sim. Mas algumas pessoas tinham e aí recolhiam. Só que eram animais, assim, extremamente carentes. Você entrava no recinto deles, eles não largavam e quer tomar leite, ficar no seu colo, assim, dava uma dó muito grande. Porque ele tava acostumado com o humano, né? E aí agora vai provavelmente viver sozinho ou com outros macacos, né? Dá certo? Mas não deveria ter acontecido isso, né? Polêmica, você quer entrar em polêmica? Então, polêmica, né? Doutora Samantha vai falar uma polêmica. É polêmico, né? Porque realmente não é permitido, mas o animal já tá acostumado. Quem já tava, né? É complicado, mas é bem polêmico. Mas assim, na minha casa, né? Eu tenho 5 cães. Todos eles são adotados. E um deles, inclusive, é dessa questão, né? A pessoa foi lá, não tinha o dinheiro, falou, ele vai morrer, quem quiser cuida. E aí, acabou que eu fiquei com ele. Você estava comentando com a gente que tem uma aqui... foi atropelado, ele tem 3 patinhas só, que é o Leco. A outra é uma Golden que nasceu... Ela provavelmente tem alguns problemas psicológicos. Ela nasceu sem rabo também. Ela fica andando em círculos. Ela nasceu sem? Assim. Nasceu sem rabo. Isso muda alguma coisa? Muda. Ela não anda muito bem. Ela pula igual um coelho, ao invés de andar. Normalmente ela pula. Então, assim, todos os cães lá em casa têm alguma coisinha. Vamos falar do lado psicológico dos animais, então? Vamos. Eu não sei dessa parte, gente. Com Samantha. Novidade. Não, porque assim, a gente sabe que os animais adoecem, né? Muitos animais acabam ficando ansiosos, tendo depressão, tendo que tomar antidepressivo, né? Como que é essa questão? Existe veterinário psiquiátrico? Eu não diria assim psiquiátrico, mas neurológico existe. Ele lida com esse tipo de coisa. A parte emocional do cachorro também. A parte emocional também. Então, assim, acho que o principal é a ansiedade de separação. Porque a gente, às vezes, pega o animal pequenininho, fica o tempo inteiro com ele no colo. Aí depois você vai trabalhar. E aquele animal fica sozinho. E aí é nesse momento que ele ataca a casa inteira. O tutor volta pra casa, o sofá tá revirado, tá com a espuma toda pra fora, porque o animal tem ansiedade de separação. Então, isso é algo que você tem que trabalhar desde um pouquinho, deixar estímulos para ele quando ele estiver sozinho. Então, isso é uma coisa muito importante hoje em dia, porque acontece muito. E que é uma coisa, assim, que é muito comum, que eu já ouvi o termo, né? Os animaizinhos de pandemia. Sim. Que muitas pessoas na pandemia... ficaram muito junto com os animais. Adotaram, né? Tiveram o seu animalzinho ali que pegou pequenininho. A Kiara, a minha Shih Tzu, que hoje mora com os meus pais, foi assim.
Então, assim, era o tempo inteiro com a Kiara ali, era 24 horas. E a Kiara não suporta que ninguém saia, ela não consegue ficar sozinha. Então, ela tem esse comportamento. E isso foi uma levada de gente que adotou um cachorrinho, e tem vários animaizinhos hoje, assim, né? Pós-pandemia. E realmente, existe antidepressivo, existe esse tipo de medicamento para esses animais, porque eles têm essa necessidade. O animal também, até depois de certa idade, ele fica com demência. Você começa a perceber que o animal fica andando em círculos, fica olhando pro nada, latindo pro nada, porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, imagina na mente desse animal, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, quem é ele, o que é aquela casa, o que é aquela almofada que ele sempre deitou, ele não tem ideia. Então, ele fica latindo para aquilo sem entender. Então, a gente tem que dar calmante para esses animais, para eles conseguirem... E o animal, essa questão do psicológico do animal, ele... Eu não sei se isso... Existe alguma comprovação científica ou é não sei. Mas, assim, por exemplo... vou dar o exemplo da minha cachorrinha que mora com os meus pais. Quando minha mãe fica doente ou quando meu pai fica doente, a Kiara, ela é um grude com o meu pai. Ela não desgruda do meu pai. Mas se a minha mãe fica doente, ela fica do lado da minha mãe como se estivesse fazendo companhia, porque ela percebe que minha mãe tá doente. Não sei, pra mim isso é uma prova que o cachorro, ele realmente sente e percebe as emoções, né? Ele tem essa captação. Sim, inclusive a minha mãe descobriu que estava grávida da minha irmã, que minha irmã é mais velha, porque meu pai tinha uma cadela que não gostava da minha mãe. Nunca gostou, não queria ficar perto da minha mãe, às vezes rosnava pra ela, e minha mãe um dia foi na casa da sogra dela, né, da minha avó, sentou e veio esse pastor alemão e deitou no colo dela. E aí minha avó olhou e falou, acho que você devia fazer um teste de gravidez. E foi aí que ela fez e descobriu que realmente estava grávida. Então, os animais realmente sentem essas coisas. Chocado. Sim. Muito legal, né? Muito legal. E assim, desculpa, uma pergunta que... por exemplo, um animal numa família. E às vezes eu vejo casos assim de casais que querem ter um animalzinho, um concorda, outro não concorda. Alguns cedem, né? Assim, geralmente o homem, ele é mais relutante, mas quando ele é conquistado pelo cachorro também, né? Você acha que tem essa... o animal também ele é capaz de trazer uma união afetiva pra família de novo? Porque eu vejo muito isso, né? Parece que tem uns animaizinhos que conseguem unir o casal... E trazer, parece que essa dinâmica mais alegre para a família. Sim. Você tem experiência com isso? Com, sei lá, com tutores? Olha, eu tenho experiência pessoal com isso, né? Porque hoje eu sou casada e o meu marido, quando eu conheci ele nunca tinha tido um cachorro. Nunca. Ele só tinha uns gatos na vida, mas o gato que ficava solto... uma criança sem nunca ter tido cachorro. Exato, ele nunca teve essa experiência. Sim. E ele tinha até medo. Só que eu falei, como que você vai namorar uma veterinária e você não gosta de bicho? Não é possível. Eu tinha, na época, que nem eu falei, eu já tive muitos animais. Eu tinha um coelho, eu tinha porquinho da Índia. Então, assim... E aí, foi aí que eu achei minha cadela na rua. A Lola, que é a primogênita, ela tava na rua, tentei achar dono, só que eu morava num pensionato, então a gente não podia ter cachorro. E aí eu fui jogar, né, na carta um pouco mais emocional. Aí eu falei, eu nunca mais vou ver ela, por favor, fica com ela. Ele morava em casa, né, então tinha essa possibilidade. Mas ele nunca tinha tido contato com o cachorro. E aí eu falei, não, vem aqui na minha casa, vem no meu pensionato que eu vou te mostrar a Lola. Ele sentou na cama, ela olhou pra ele, pulou no colo dele e nunca mais saiu. Nunca mais. Só queria ficar com ele, desde então. E hoje os dois são... Nossa, é o amor da vida dele. Ele agora, todo cachorro, ele quer pôr a mão e eu falo, cuidado. Não é todo cachorro... Já teve vezes da gente tá viajando, ele vai direto fazer carinho no cachorro, já foi mordido já. Porque ele agora quer o tempo inteiro ter contato com os animais. E eu acho que é muito isso. Existe até uma questão, eu tava conversando ontem sobre alergia, né? Alergia a gatos. E já foi comprovado que se você manter, né, o contato com o animal, essa alergia eventualmente passa. Caramba, que legal. Né? Então, porque essas alergias, você precisa ter contato com aquilo para o seu corpo ficar bem. Algumas pessoas realmente têm reações um pouco mais extremas. Mas quem tem reação só de, tipo, espirrar e ficar um pouco irritado, convivendo com o animal, depois passa essa alergia, né? Então, é algo que... assim, eu só vejo benefício. Então, tem papo pra caramba pra gente falar muito sobre papo. pet. Mas assim, vamos voltar à saúde mental do Vamos, veterinário. porque daí a gente começa, né, a falar...
Então, mas assim, você acabou não falando das questões Sim. lá do autoextermínio. Verdade, Exato. autoextermínio. Isso, e também os motivos, né? Eu falei um deles, que era a eutanásia, mas outro também é o acesso aos fármacos, né? É muito fácil você ter acesso a fármacos que você Pra fazer poderia... sua própria eutanásia. Exato, Aham. exatamente. E você aprende, né, durante o curso a fazer. E às vezes, em algum momento de muita tristeza, você pode acabar optando por aquilo. Então, o risco de uma pessoa fazer a sua própria eutanásia, o veterinário é 4 vezes a mais do que uma pessoa normal, né? Que não é veterinária. E 2 vezes a mais do que um médico, né? Uau. Então, Porque o médico às vezes não vai ter acesso, né? Mas dentro da medicina, uma das especialidades que mais cometem autoextermínio é o anestesista. O anestesista, né, esse contato. Por essa Porque facilidade com... E consegue fazer algo assim sem sofrimento? É uma eutanásia ali, né? Aham, entre exato. aspas. É por né? isso que quando a gente, né, eu já acabei vendo casos assim de veterinário, geralmente é dentro do próprio lugar, do ambiente profissional, né, que acaba. Sim. Que acabam... Sim. E assim, um dos outros também a gente chama de fadiga emocional, né? Fadiga por compaixão. Por quê? Aquela questão, né? O tutor vai lá com o animal, você quer ajudar ele. O tutor não tem dinheiro. O que você faz? Você manda aquele animal embora? Você manda aquele tutor embora? Você quer ajudar. Você quer. Mas você não pode. Porque você precisa realmente dar um valor para profissão também. Então, você começa a ficar com aquela fadiga emocional, porque você quer fazer aquele estresse emocional, porque você quer fazer, você quer estar lá, você realmente ama os animais, mas às vezes você não pode, você simplesmente não pode. Então, acaba que isso tudo vai pesando e vai vindo burnout e vai gerando outros problemas que podem até gerar o autoextermínio. Sim. Como era importante, né, fazer esse trabalho tanto emocional, psicológico com os veterinários. E até posso estar falando bobeira, mas se eu tiver, você pode me corrigir, Samantha. Até para aprender a eles, como posso dizer, a entender os seus próprios limites, né? No sentido de até onde eu posso ir, até onde que é amor, porque senão é difícil a gente fazer do nosso ambiente profissional uma, como posso dizer, uma ONG. Sim. Porque a gente não tem pernas. Porque era uma coisa, acho que pode até entrar como exemplo. Teve uma época que eu comecei a atender algumas pessoas de graça, não sei o quê. Mas tinha algumas situações que chegavam para mim que elas demandavam muito. Então, uma vez até eu atendi uma pessoa, Flávia, e ela estava numa situação muito delicada. Aí eu falei assim, eu não tinha braços para atendê-la. Era algo assim que precisaria de medicamento, tinha violência doméstica, enfim. Eu falei, nossa, eu vou conversar com a Flávia para ver se a Flávia faz um atendimento social. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, mas como que eu vou pedir para a Flávia fazer um atendimento social, sendo que a Flávia vai ter que dar uma receita e a pessoa não vai ter condição de pagar um remédio? Aí começa uma coisa, uma coisa da outra. E daí tem a questão da violência doméstica. E como que ela vai chegar a isso em casa? E se eu for ameaçado, quem vai me proteger? Sim. Né? Então você vê que é um serviço que é muito maior. E eu acho que, pegando isso como exemplo, às vezes é legal, né? Não sei se faz sentido essa conexão, esse paralelo que eu fiz, mas às vezes é importante entender, né? Às vezes, principalmente o veterinário que sofre muito mais com essa questão, de entender os próprios limites, entender do que pode, do que não pode. Não acaba se endividando, que eu já vi casos de veterinários que se endividam, não conseguem colocar comida no prato, né? Porque amor não enche barriga. Sim. Eu acho que é importante ter esse trabalho, né? Então, conectando com o que você está falando, não sei se a Samantha vai ter a resposta, eu às vezes até você, Sim. não sei se existe, mas assim, falando de todos esse estresse que o veterinário passa, né? De todas as formas, né? Da questão do excesso de empatia, da desvalorização profissional, da demanda enorme de trabalho, do apego muito grande aos animais, da eutanásia, né? O que mais que a gente falou? Muitas coisas aqui, né? Como fazer para se proteger emocionalmente para não adoecer ou para não ir para um quadro de burnout, assim? Que soluções, assim, nessa profissão as pessoas poderiam estar começando a
a se proteger? Eu acho que é muito importante você entrar na veterinária já sabendo desses desafios. Porque, como já falamos, muitas vezes a gente acha que não vai lidar com tutor, não vai ter algum problema com relação a isso. Mas, assim, especialmente se você é muito perfeccionista. A partir do momento que você perde um animal, você não conseguiu salvá-lo, aquilo pesa muito em você. Pesa demais, porque você quer salvar. Então, você precisa ser um pouco menos perfeccionista e entender que você não vai conseguir salvar todo mundo, apesar que a gente queira, mas principalmente eu acredito que é ter um acompanhamento psicológico, né? Ter um psicólogo lá para conversar com você, até mesmo um psiquiatra, porque é uma profissão que você vai precisar. Assim, eu acho que é algo que é bom começar desde o começo. Até mesmo durante a faculdade. Até porque, durante a faculdade, como eu falei, você precisa ter um currículo extenso. Você vai estar trabalhando de graça. Você não vai estar sendo pago por aquilo, né? Durante a minha faculdade inteira, eu trabalhei no hospital veterinário de graça. Eu passava a minha tarde inteira lá e você não ganha nada por aquilo. Então já tem aquela desvalorização muito grande. Será que eu tô fazendo certo? Eu quero fazer isso, mas não sei se eu devo. Também preciso colocar comida na mesa. Existe algum estudo ou... não sei, Paulo, você que é psicólogo. Você acha que as pessoas que são mais ligadas a animais, que são mais sensíveis a isso, são pessoas mais emocionalmente vulneráveis? Que possam ser mais sensíveis, de modo geral? Mas não sei se existe um estudo para isso, mas eu acho que na prática clínica de conhecer pessoas, de atender, parece sim que são pessoas mais sensíveis, mais empáticas. Né? Pelo menos os veterinários que eu já tive contato, você vê que é um amor mesmo, assim, pelo animalzinho, tem uma conexão, pelo menos os que conheço. Obviamente que em toda a profissão tem os profissionais ruins e maus, né? Mas assim, os que eu conheço, parece que eles têm realmente uma... Talvez uma vulnerabilidade ali também, exato. Né? Maior E acho que é por isso que é importante, como eu falei, é por isso que é importante trabalhar esses limites, com qualquer profissão, né? Mas eu acho que como quase todo mundo tem animal e não tem um serviço público tão amplo para isso, que às vezes uma pessoa possa levar um animalzinho, acho que carrega um pouco nessa... Sim, completamente. E é bem isso, você precisa criar uma resiliência. Você precisa tirar essa resiliência de dentro de você, de alguma forma, né? Sendo com acompanhamento psicológico ou contato com outros veterinários, né? Para estar se ajudando. Porque você realmente tem muita empatia pelo animal, mas é exatamente o que você falou, criar limites. Porque, como eu falei, não é possível salvar todos, não é possível acertar todos os diagnósticos. É impossível fazer isso. Porque... E qual que é o lado da satisfação, assim, onde vocês, veterinários, falam assim, olha, que bom que eu fiz essa profissão. Vale a pena. Isso, para mim, me recompensa, me alimenta aqui. Olha, eu já vi, essa é uma parte muito bacana. Os tutores são muito gratos. Muito gratos, assim, quando você consegue realmente salvar o animal, mudar a vida dele. Assim, a quantidade de presentes que você ganha não tá no livro, assim, sabe? Vem, traz um chocolatinho. Doutora, muito obrigada por ter salvado o meu animal. Então, existe sim a recompensa. Existe sim. Os tutores que hoje em dia a gente vê, né, cada vez mais ligados ao seu animal, cada vez mais tornando aquele animal como um membro da família, eles têm esse amor gigantesco. E quando você consegue fazer realmente chegar ao final e tratar aquele animal, existe uma gratificação muito grande. Deve ser maravilhoso, né? Você pegar um animalzinho ele doente, às vezes até quase morrendo, e quando você vê ele... Ali já todo animadinho, né? Já querendo brincar. E tirando o fato de você realmente descobrir do nada, do zero, o que aquele animal tem, né? Porque já discutimos, o animal não fala. Então, por exemplo, para mim, era o que eu mais gostava. Eu quero descobrir o que o animal tem. Porque é incrível isso. Você realmente descobrir, tratar o animal, dar certo. E você fala, nossa... Era aquilo mesmo, né? E entender, né? Que os animais que você não conseguiu salvar, os animais mas pelo menos foi uma fonte de experiência e aprendizado ali para que você, né, vá salvar outros animais, né? Sim, com certeza. A veterinária é uma das profissões que você aprende todo dia. Assim, todo dia é uma profissão que é importante mencionar também, que você nunca vai poder parar de estudar.
O tempo inteiro saem novas pesquisas, outros guidelines, né? Guidelines vão juntar coisas que você deve e não deve fazer, que já é mundial, né? Um acerto mundial de coisas que você deve fazer. Então, tá sempre saindo novas guidelines, tá sempre saindo novos estudos. Então, é algo que você precisa constantemente estar estudando, é você realmente querer aquilo. Sim. É uma pena que os animais vivem um pouco, né? Eu tenho uma teoria, Flávia. Eu acho que deve ter um céu só para animais. Porque eu olho pra carinha da Kiara, por exemplo. Eu olho assim e falo... É impossível que ela acabe aqui. Né? Porque são tão purinhos. Eu acho que deve ter um céu só para animal. As pessoas podem falar que eu tô falando bobeira, mas eu acho que deve ter. Né, gente? Porque eles não devem parar só aqui, impossível. Eu quero ir pra esse céu. Deve ser beleza. Um monte de cachorrinho pulando assim em cima de você. E a gente vai ter umas vacinas antirrábica automática lá, que o cachorrinho morde e a gente não sente dor. Seria ótimo, seria perfeito. Mas eles trazem muita felicidade. Já passamos, é tão bom falar de cachorrinho, né, gente? E outro dia você volta pra gente falar sobre cachorrinho. Mas eu quero, antes de finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua... Como que chama? Da hospedagem, da hospedagem do seu novo negócio, Então, eu trabalhei por um tempo como veterinária, em clínica, realmente, clinicando. Eu pessoalmente tive burnout, eu tive alguns problemas, eu chorava todos os dias e voltava pra casa e chorava. Então, pra mim, era muito pesado, eu aprendi que realmente precisava lidar com isso de outras formas. Hoje em dia, eu uso o meu trabalho muito pra ONGs também, porque é aquilo, né? Eu quero fazer, mas às vezes as pessoas não têm condição e se fica sem conseguir fazer, era o que acabava comigo. E aí, eu decidi criar um negócio na minha própria casa. Eu tô fazendo uma hospedagem pet. Você mora numa chácara? Moro numa chácara, né, que tem 12 mil metros e a minha ideia é cuidar de apenas um cliente por vez. Por quê? Quando eu deixava em hospedagem, os meus cachorros muitas vezes voltavam doentes. Existe uma doença chamada tosse dos canis, que é quando você tem vários animais juntos, é como se fosse uma gripe. Caramba, e passa um pro outro muito fácil. Então, eles ficam gripados. A minha tinha problema respiratório por conta disso. Então, eu falei, eu não quero mais. Então, é um problema que acontece comigo. Eu não tenho onde deixar meus cachorros quando eu vou viajar. Então, eu falei, por que eu não faço isso na minha própria casa? Então, a minha ideia é fazer uma hospedagem exclusiva, atender um cliente por vez. Uau! Então, o seu cachorro vai estar apenas comigo e com os meus. Não vai ter contato com animais estranhos, então não vai ter nenhum caso de violência, né, contra outros animais. Então, a ideia é ser algo totalmente exclusivo, né? Se o animal tiver com algum problema, como eu sou veterinária, consigo medicar, se ele é um animal que toma medicamentos diariamente, né? Então, essa é a ideia. E 12 mil metros quadrados para ele brincar, se divertir. Tem piscina. E adaptado já, né? Porque você já tem vários cachorros lá. Exato, exatamente. Tem piscina cercada, tudo isso para promover o enriquecimento ambiental, que é extremamente importante para animais, né? Então, a questão de você realmente deixar o cachorro ser um cachorro, né? Ele brincar, ele lamber, ele cheirar, isso é extremamente importante. Então, a ideia é que todos os dias tenha alguma atividade com relação a isso. Para quem quiser procurar a sua hospedagem, aonde vai encontrar? Pode encontrar no Google, né? Se chama Golden Friends. Golden de Golden Retriever mesmo, né? E Friends de amigos. Então, Golden Friends. Ou no Instagram, @hospedagem Golden Friends. É hospedagem? Hospedagem Golden Friends. Golden Friends. É isso, né? E sobre você, aonde? Então, no caso, hoje em dia, eu não estou trabalhando em nenhuma clínica. Eu estou, assim, por conta. Eu faço mais trabalhos para ONGs e criei esse novo negócio. Então, eu estou ficando mais como autônoma nesse momento. E tem algum Instagram que o pessoal pode acompanhar? Ou é só o Instagram da... O meu pessoal Sim. é @Samantha_Fonseca e _ novamente. Muito bom. Tem algum animal que você tem sonho de ter lá pra acabar? Um animal que você tem sonho assim, nossa, se eu pudesse ter esse animal aqui na minha casa. Eu sempre quis uma cabra. Sempre. E recentemente Agora tem as mini cabras, né? Tem, não, é maravilhoso. Mas recentemente eu peguei 2 ovelhas
Só que não deu certo. Não. Não deu certo as ovelhas, elas não se acostumaram, né? Acho que elas tinham um pouquinho de medo dos cachorros também. Então eu preciso criar uma área específica pra aquilo. Mas cabra eu acho sensacional. E é por isso que a gente vai... Tô brincando. Aqui, né? Pode entrar. Pode entrar, cabra. Samantha, obrigado. Muito foi obrigada. Muito maravilhoso. obrigada, Samantha. Maravilhoso, adorei o papo. Foi muito leve, gostoso. E eu deu vontade de ficar falando de pet, de É muito animal, bom a gente falar vai de pet. trazer, né? Tem muita coisa mais pra falar. Eu fiquei gente. curiosa por perguntar uma coisa da minha cachorra, mas deixa pra próxima. Pergunta em off, Flávia. Como é o nome da sua cachorra mesmo, Flávia? Eu sempre esqueço. É Cici. A Cici. Sim. A Cici é muito fofa. Vamos terminar. Vamos. O meu é @doutora Flávia Sano. O meu @Psi Paulo Siqueira. E também você não pode esquecer do @surtadamente podcast no Instagram e no TikTok. E o seu comentário aqui pra gente é muito importante. Não esqueça de comentar. Fala aí pra gente, por exemplo, qual que é o nome do seu pet, né, Flávia? É legal a gente saber. Sim, a gente quer sim. saber qual é o nome do seu pet. E também não esquece de se inscrever e o principal, apertar o sininho, porque senão o YouTube não entrega o nosso vídeo toda quinta-feira, fresquinho, gostosinho pra você às 18 horas. É isso aí. Gente, beijo. Beijo. Até mais, até quinta. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.